O quarto desafio para o jovem de hoje, e confesso aos irmãos que foi o que causou um dos maiores alvoroços naquela noite, porque falamos de um tema extremamente atual e de interesse daqueles jovens, que era o namoro. A título de introdução, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, estarei lendo alguns versículos a partir do 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o vosso ou o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Para terminar, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 3 ao 7, como introdução que nós demos naquela noite, e confesso aos irmãos que realmente foi um dos tópicos mais agradáveis e ao mesmo tempo um dos mais instrutivos, porque geralmente, saindo daquela fase de criança, e os hormônios começam a trabalhar, a ter vez, a se desenvolver, uma maturação do corpo, realmente é um assunto dos mais instigantes e proeminentes. Nós destacamos naquela noite, primeiramente, as 3 fases da puberdade. Que seria, primeiro, a pré-puberdade. O que seria a pré-puberdade? Diz lá, é a fase de identificação. Um dos momentos mais confusos daquele que deixa de ser criança para preparar-se para ser um quase adolescente. Começa pela fase dos 10, 11 anos, 12 anos, dependendo da criança, e em razão das alterações hormonais, tendo o início da alteração de voz, o aumento dos pelos pubianos nos meninos, e nas meninas acontece o quê? O início da primeira menarca e o crescimento dos seios. São transformações visíveis e que mexem muito com a cabeça tanto do menino quanto da menina. A seguir, a puberdade, que se inicia por volta dos 13 anos e se caracteriza pela maturidade dos órgãos reprodutores, tanto dos do sexo masculino, tanto quanto do sexo feminino. E, por fim, a pós-puberdade, que é por volta dos 15 até os 20 anos, o jovem em si, onde efetivamente o jovem começa a entender as cobranças e a dinâmica do meio social em que vive. É um momento em que a família, as pessoas de mais idade, os responsáveis, professores, devem dar realmente aquele suporte emocional a esses jovens. Em meio a toda essa complexidade, naturalmente vem o namoro, a proximidade com o sexo oposto, formando e firmando uma identidade com o meio em que esse jovem vive. Olha, esse assunto realmente foi um assunto muito chamativo, originou muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, dado a força do assunto. Dependendo de quantas o relacionamento familiar está com o jovem estando por essas fases, isso pode estreitar ou distanciar o jovem do seio da família. É uma fase de transformações, é uma fase de novidades, de novos valores e de novas angústias também. Grande parte do futuro de seus filhos pode estar na maneira como eles vão encarar esses dias que vão surgindo. São grandes desafios para o jovem. Mais do que nunca, o diálogo e a compreensão têm que se fazer necessário. Se houver necessidade de umas palmadas, se houve lá atrás, alguma prática como palmadas, gritos, até mesmo uma cinta, olha, ficou tudo para trás, porque nesta fase, mais do que nunca, o diálogo se faz necessário. O jovem tem que entender que a quem está do seu lado, o seu familiar, o seu responsável, é, antes de mais nada, um amigo que quer o seu bem e que quer o seu êxito em qualquer fase da vida. Diz lá, a sociedade, de uma maneira geral, tenta passar para estes jovens que estão chegando agora nessa fase que o namoro é algo totalmente sem importância ou então algo trivial e que não deve ter muito controle. Aí é que está o engano, um grande engano. Por quê? Porque quanto mais
à proximidade, ao toque dos corpos, até mesmo um beijo. Mas há a necessidade, o corpo pede mais a presença do outro, e para que se extrapole os limites é uma coisa muito fácil. Em meio a tantas transformações, olha lá, geralmente um outro grupo começa a ter muita prioridade sobre a vontade da pessoa. São os grupos de amigos, principalmente os de escola, e fazem muita pressão, principalmente para a primeira relação sexual desses jovens que entram nessa esfera de idade. E a banalização ainda sobre as questões sexuais, elas se tornam tão gritantes quanto mais ainda são inseridos, né, estes tipos de comentários nas televisões, como no cinema, nas mídias em geral, né, banalizando o contato físico, banalizando a atividade sexual. Muito bem. E até mesmo colocam a camisinha como se fosse a solução de tudo, sendo que a camisinha é a autenticação de algo que Deus não aprova, que é exatamente a relação sexual antes do casamento, que Deus verdadeiramente não aprova. Né? Jesus disse assim também, olha, ele falou, eu venci o mundo. O jovem, que é o seguidor do mestre, também tem condições de realizar. Se a sexualidade ela deixa de ser um tabu, e deixa porque se discute em qualquer lugar, escola, na rua, na televisão, qualquer coisa, por mais banal que seja, se discute esse assunto, então deve ser muito mais discutida a santidade nesse assunto do jovem cristão. Sem vergonha. Fala, eu tenho uma postura tal de santidade na presença de Deus e não me deixar corromper. Não, minha reputação será imaculada na presença de Deus em relação a esse assunto. Em relação ao namoro, há muitas coisas que nós devemos ver. Por exemplo, você vai iniciar o namoro, você já está preparado, os seus estudos já estão avançados, você já tem uma base sólida psicológica, talvez comece a ter uma base, vamos dizer assim, financeira. O casamento, o noivado e agora o namoro, que é o que estamos vendo, jamais deve partir desses primas. O jovem ou a jovem, os pais estão bem de vida, vou poder andar no carro do velho. A moça, o pai tem uma bela, do rapaz que eu namoro, tem uma bela casa, quem sabe eu vou casar, vou morar naquela bela casa também, vou usufruir daquela piscina. Jamais. Também por ameaças. O rapaz é um rapaz dominador, é um rapaz que ameaça e diz que se não se consolidar ali um namoro, haverá violência física. Não se deixe dobrar. Busque a Deus. Deus dará uma solução. Mas não se deixe dobrar. O que começa errado, fatalmente, terminará errado também. Muito bem. Mas, primeiramente, antes de mais nada, o namoro, como tantas outras coisas práticas dessa vida, deve-se começar de maneira espiritual, debaixo de oração, debaixo de intervenção divina, para saber se Deus está nesse negócio. É o primeiro passo para uma escada que, se bem trilhada, trará o paraíso até a terra, ao seu relacionamento. Muito bem. Então, fazendo isso, sabendo que o namoro não é, de maneira alguma, algo para que segundas intenções possam ser levadas a termo, como relações sexuais, como usufruir dos bens materiais dele, dela, ou da família dele, ou dela, ou do status que porventura ele possa ter ali na igreja, ou no meio social em que vive, sabendo que não há nada, apenas o amor, o verdadeiro amor. Porque todas as coisas materiais vão passar, posição, dinheiro, riqueza, tudo passará, mas o amor prevalecerá. É o amor. A beleza também passará. Um dia aquele moço bonito, essa moça bonita, deixará de ser bonito e deixará de ser bonita. Mas a essência da relação, do relacionamento, esse deve perdurar. É assim que Deus nos vê. Muito mais do que uma aparência física. Nós, que somos a noiva dele, continuaremos até o último instante de vida adornados. E ele sempre nos verá como o melhor dos olhos. Olha essa pessoa como o melhor dos olhos. Tudo de bom vai acontecer nesse relacionamento.